Os servidores da Educação Federal continuam em greve por tempo indeterminado. Até o presente momento, o governo não apresentou nenhuma proposta aos servidores técnicos administrativos, enquanto que para os docentes já foi apresentada uma segunda proposta. Nesta apresentação, nós faremos uma análise da contraproposta apresentada pelo governo. Comecemos então pelos fundamentos da proposta. O aumento proposto pelo governo é um aumento escalonado, tendo 4% sendo dado agora em 2012 e o restante dados entre 2013, 2014 e 2015. A proposta só define valores remuneratórios, sem definir aspectos essenciais como as diretrizes para avaliação de desempenho. Eleva o percentual mínimo para a progressão de mérito dos atuais 60% para 70% da pontuação máxima. E eleva dos atuais 18 para 24 meses o interstício mínimo para a promoção. Com isso, o governo retira do cálculo dos percentuais os 4% já incorporados em maio, retroativos a março de 2012. Vale ressaltar que tal percentual foi concedido para frear a reivindicação de 2011, quando o movimento solicitava 14,76% em caráter emergencial. A nova proposta mantém os 24 meses de interstício mínimo para a promoção e não discute o percentual mínimo para a aprovação na progressão por mérito, donde subtende-se que está mantido os 70% para tal pleito. Retirou-se da contraproposta a ideia das certificações como instrumento restritivo à progressão. O governo retirou algumas exigências da proposta anterior, porém, manteve o condicionante para acesso à classe de professores titulares. Somente doutores podem ascender à classe de titulares. Retoma a aceleração da promoção por titulação, retirando a exigência da avaliação de desempenho nesse pleito específico. O governo agora abre a possibilidade de concurso para o cargo de professor titular. Mantém a necessidade de regulamentação futura para as avaliações de desempenho. Contudo, possibilita a participação dos colegiados das instituições na normatização dos procedimentos. Apesar de retomar a aceleração da promoção por titulação, vincula tal feito apenas aos docentes que tenham vencido o estágio probatório, além de definir o ingresso pós-promoção, especificamente na classe 1 do nível promovido, descartando as progressões por mérito obtidas no período. O governo propõe a criação do Certificado de Conhecimento Tecnológico 3 e redefine os períodos de duração para as certificações. O CCT1 deve durar 2 anos, o 2, 2 anos e o 3, 3 anos. Os CCTs deixam de ser obrigatórios e passam a permitir uma equivalência salarial em termos de retribuição por titulação. Graduação somada a CCT1 equivale à titulação de especialização. Especialização somada a CCT2 equivale à titulação de mestrado. Mestrado somado a CCT3 equivale à titulação de doutorado. Será criado um grupo de trabalho para discutir os seguintes pontos. Primeiro, as diretrizes para avaliação de desempenho. Segundo, critérios para a promoção. Critérios para a certificação. Programa de capacitação. Critérios para a fixação do professor em local de difícil acesso. E critérios para a concessão de auxílio-transporte. Vale dizer que entramos numa greve por conta de um grupo de trabalho que não funcionou, e o governo propõe um outro grupo de trabalho para sairmos dela. A seguir, apresentamos a tabela com a proposta de reenquadramento da carreira BTT. Observe que os docentes que estão nos níveis 1 e 2 da atual classe D1 passam a ocupar o nível 1 da nova classe D1, enquanto que os docentes que estão nos níveis 3 e 4 passam a ocupar o nível 2 da nova classe. Os docentes nos níveis 1 e 2, que estão na classe D2, passam a ocupar a classe D2 nível 1.
Os docentes que estão nos níveis 3 e 4 passam a ocupar a classe D2, nível 2. Com isso, o governo diminui de 17 para 13 STEPs e aumenta o interstício de 18 para 24 meses. E com isso, ele mantém o mesmo período para se chegar ao topo da carreira. No entanto, na nova proposta, o governo mantém a necessidade do título de doutor para a classe titular, algo que não acontece na atual carreira. Apresentamos aqui um resumo da atual proposta. Os docentes que possuem apenas graduação estarão na nova classe D1. Docentes com mestrado ou com especialização mais certificado de conhecimento tecnológico 1 estarão na classe D2. Docentes com doutorado ou docentes com mestrado mais certificado de conhecimento tecnológico 2 estarão na classe D3. Docentes com doutorado ocupam a classe D4 e docentes com doutorado poderão ascender à classe de titular. Com isso, apesar de avançar em relação à primeira proposta, a contraproposta do governo piora sobremaneira a estrutura atual da carreira. Hoje, qualquer docente poderia chegar ao topo. No entanto, na nova proposta, um graduado só poderia chegar até a classe D3. Então, observe que, de acordo com a nova tabela do governo, um graduado pode chegar no máximo à classe D3, desde que ele possua especialização mais certificado de conhecimento tecnológico 2. Docente com mestrado pode chegar até a classe D4, desde que ele possua CCT 3. Na atual proposta, apenas os doutores podem chegar até o último nível, que seria até a classe titular. Os impactos financeiros dos reajustes propostos continuam sem maiores esclarecimentos. Não se sabe se será sobre o vencimento básico ou sobre a retribuição por titulação. Também não apresenta nenhuma relação linear, seja em níveis, seja em classe, regime de trabalho ou qualquer outro critério. O que o governo considera um grande avanço foi a antecipação para os meses de março de 2013, 2014 e 2015 a implantação dos reajustes. Fazendo um comparativo entre as duas propostas, mostra-se que praticamente não houve avanço aos professores de dedicação exclusiva. Em todas as classes, a proposta só foi melhorada nas classes níveis que teriam o menor percentual de reajuste, na proposta original, elevando de 12% para 25% o percentual mínimo do reajuste a ser dado nos próximos 3 anos. Aqui mostramos que o maior percentual da primeira proposta permanece o mesmo na segunda. Já o menor percentual é elevado a 25%, o que só minimiza as perdas, mas ainda implicará em sérias perdas para o servidor se levarmos em conta a inflação e o PIB previstos para o período 2012 a 2015. Os 22,08% requeridos de aumento emergencial agora correspondem somente às perdas anteriores. Considerando que a previsão de inflação no período 2012 a 2015, fazendo a projeção de 4,5% ao ano, dá 18% ao longo do período. Somado às perdas anteriores, já teríamos uma recomposição de 40,8% a ser feita até 2015. Na carreira BTT, temos apenas 7,95% dos professores. O maior aumento concedido pelo governo corresponde aos professores que têm dedicação exclusiva e doutorado. Com isso, nós demonstramos que, só para cobrir as perdas inflacionárias e aquelas advindas da inflação futura, seria necessário, no mínimo, um reajuste de 40,08%, e isso não caracterizaria ganho real. Contudo, a maioria dos professores terão, segundo a nova proposta, reajustes que são inferiores à reposição inflacionária do período. Nesta tabela, nós utilizamos um quadro apresentado pelo MPOG para justificar o ganho real dos servidores EBTT no período de 2002 a 2015.
O docente EBTT DE com doutorado é quem teve o maior percentual de reajuste, correspondendo a 74,3%, enquanto que o docente EBTT 40 horas com mestrado é quem teve o menor percentual de reajuste. Deve-se enfatizar que não se tem conhecimento de profissionais na classe titular e profissionais 20 horas efetivos, no atual quadro EBTT. Desse modo, o maior percentual real de ganho no período descrito seria de 25,05%. Apesar de não termos referência sobre a condição do salário em 2002, se era bom ou ruim, uma pesquisa rápida mostrou que o salário dos deputados e senadores teve um ganho real de 72,6% no período equivalente, saindo de R$ 8.280 para R$ 26.700. Fazendo a comparação com o salário mínimo em 2003 era de R$ 200, enquanto que a projeção para 2015 é de R$ 803,93. Isto representa um reajuste acima da inflação de 100,7%. Ou seja, o salário mínimo teve um ganho real de 4 vezes o ganho recebido pelo salário dos professores. Com isso, nós encerramos esta análise da proposta do governo e encaminhamos para que os servidores em assembleia discutam, debatam e compareçam à próxima Assembleia Geral para discutir os encaminhamentos da reivindicação e da greve. Este vídeo é uma produção da Comissão de Comunicação do Comando Estadual de Greve do IFBA e IFBaiano. A análise de texto é do professor Paulo Souza, do IFBA Valença. A narração, do professor Paulo Vicente, IFBA Simões Filho. Mantenha-se informado através do nosso blog www.greveif2012.wordpress.com. Em caso de dúvidas, sugestões, entre em contato através do e-mail comandogreveba@gmail.com.